O programa Capital Natural desta semana está em movimento. Vamos para um dos lugares mais quentes do planeta no que diz respeito às discussões socioambientais, a Amazônia. O movimento Planeta Sustentável, liderado pelo Grupo Abril, realizou em 2012 uma expedição de conhecimento e experiência pelo Rio Negro, na floresta amazônica, a partir do qual foi produzido o documentário Novas Ideias para o Futuro da Amazônia. As cenas e trechos que vamos ver hoje fazem parte deste documentário. E estamos aqui com Caco de Paula, jornalista e publisher do Planeta Sustentável, para debater um pouco sobre a proposta, as sacadas que surgiram da expedição e o estado atual da conscientização socioambiental em relação a este e outros temas quentes. If you think about the universe and the solar system, we're in a very special place. In fact, there is no other place like this planet. On the other hand, I think there's a sense of wonder to think that these satellites that are up there, 700, 900 kilometers in space, are actually seeing how we humans are changing the face of the surface of the Earth. Uma região que tem 5,5 milhões de quilômetros quadrados, 60% em território brasileiro, 7,2 milhões de quilômetros quadrados de uma bacia hidrográfica. Esse é o tamanho da última fronteira hídrica que nós temos nesse continente. É grande e desconhecida. Passam cerca de 17 a 18% de toda a água doce que entra nos oceanos do mundo. Isso são 175 mil metros cúbicos por segundo. Piscamos o olho e lá foi 175 mil metros cúbicos de água para o oceano. Todas as plantas, todos os bichos, e inclusive o homem da Amazônia, acompanham e vivem em função desta oscilação do nível de água. Rainforests, especially the Amazon rainforests, are huge storage houses of carbon. Eu acredito que o Brasil precisa conhecer mais a Amazônia. O Brasil conhece muito pouco a Amazônia. A gente pode olhar para a floresta como uma espécie de biblioteca de recursos de conhecimento. E esses amazônidas antigos provavelmente tinham estratégias baseadas no uso generalista desses recursos, o que me parece fazer todo sentido. E, no fundo, é a antítese dos modelos que a gente está trazendo para a Amazônia do presente. Como é que eu vou manter o sujeito aqui sem precisar aproximar a cidade, mas trazendo o que a cidade tem de bom? Que esse é o grande desafio. Não há como você salvar a floresta amazônica que não seja por um meio socioeconômico. É preciso que você crie mecanismos de valoração da floresta em pé. É a Amazônia para o Brasil ou é a Amazônia para a Amazônia transbordando para o Brasil? Para as pessoas que estão aqui, e tudo. Cultura, economia, ambiente e tal. O mundo não tem espaço para que o crescimento econômico desta vez seja a solução, né? Que tipo de desenvolvimento a gente almeja, mede, e que tipo de desenvolvimento poderemos ter dadas as restrições que o planeta nos impõe, né? Caco, como é que surgiu a ideia dessa expedição? Que objetivos vocês tinham em mente e alcançaram esses objetivos? Eu acho que é um trabalho que continua, que está em construção. A nossa ideia no planeta é trabalhar com pelo menos dois conceitos muito claros, que são de aprendizado e acolhimento. A gente viu ao longo do processo, por exemplo, a Amazônia hoje é talvez o lugar mais emblemático a respeito dos grandes desafios que a gente tem diante do crescimento econômico, o empuxo pela construção de infraestrutura.
E o que nós estamos vendo? Até pouco tempo atrás, o processo político de você implantar o projeto que fosse, ele implicava basicamente de você ter uma encomenda governamental para fazer essa ou aquela obra. Você tinha duas partes conversando e fazia o que fosse a ferro e fogo, não precisava combinar nada com ninguém, não precisava ter previsibilidade. É um sistema muito mais, não dizia mais simples, mas mais simplório, porque ele considerava que você não teria que lidar com os resultados, com os efeitos colaterais do que você fizesse. Tudo isso acabava sendo mais barato, entre aspas, né, porque não tinha os custos posteriores. E eu acho que, outro dia a gente estava conversando sobre esse assunto com a ministra do Meio Ambiente, o mundo está se tornando mais feminino, tem que discutir a relação, tem que combinar antes. Então, nós estávamos com vários grupos empresariais e também cientistas. Então, tínhamos desde a NASA até a McKinsey, desde empresas interessadas em obras de infraestrutura até a produção de energia, especialistas, cientistas da área de exatas, cientistas da área de humanas, economistas. Ainda que a gente não tenha a pretensão de ir para a Amazônia, nós, cientistas do Rio e de São Paulo e de Porto Alegre, vamos à Amazônia discutir, nós vamos aprender. E é incrível porque você, por mais que você conheça, você vai lá e vê alguém do Instituto de Pesquisa da Amazônia te mostrar quantas vezes um trechinho do rio Amazonas, apenas em Óbidos, que ele é 10 vezes maior do que o trecho maior do Mississippi. Ou seja, as proporções, as necessidades. Então, não há como você imaginar que não haja pressão econômica sobre a Amazônia. O que nós podemos aprender para que essa pressão, havendo, tenha os seus limites e, dentro desses limites, busque um tipo de relação com as comunidades, com o saber local, com o meio ambiente. Então, eu acredito que nós estamos apenas começando a fazer um trabalho de entendimento, porque não adianta ter também todo um conhecimento científico colocado em instantes e na hora de tomar uma decisão que vai influenciar essa ou aquela comunidade, tem lá o conhecimento e você não usou. Então, eu acho que a gente está diante da necessidade de articular o conhecimento para o bem dos projetos que forem levados. Eu diria que nós saímos de lá em 104 pessoas, 16 jornalistas, vários economistas. Eu acredito que a gente só tocou assim na superfície de algo que nós gostaríamos de passar muito mais tempo aprofundando. Caco, quem foram os participantes, né? Quantos participantes, quem foram? Houve algum acidente, alguma doença, alguma coisa inesperada nessa viagem? Não, felizmente a gente conseguiu ter 5 dias de navegação que foram agradáveis, acho que para todos. Nós conseguimos fazer um painel muito produtivo, porque em certo ponto o navio chegou numa área que não tinha mais sinal de celular. Então, acho que isso também foi uma coisa que fez uma diferença muito grande. Estavam os líderes das 6 empresas, então, participantes do Planeta Sustentável, que são a Abril, CPFL, que produz e distribui energia, a Petrobras, Sabesp, Camargo Correia e Caixa. Então, tinha líderes de todas essas empresas. Tinha também participantes de instituições que têm influência muito grande no que se faz no Brasil, na economia. Tinha um representante do BNDES, tinha Instituto de Estudos da Amazônia, Instituto de Assuntos Ambientais. Enfim, nós tentamos formar um grupo de pessoas e ir para uma experiência em que cada um dos temas fosse tratado levando em conta o que é, na realidade, uma visão de ciência exata, uma visão de ciências humanas, uma visão de um empresário relacionado a um dos temas tratados, né? Todos têm essa... E algum tipo de visita que a gente fazia. Então, por exemplo, no dia que a gente teve a aula de biodiversidade, nós começamos o dia às 7 horas da manhã fazendo uma caminhada pela mata.
É muito diferente você discutir a Amazônia nessas condições ou discuti-la apenas distante, né? Então, eu diria que a gente teve um aprendizado muito grande, ainda estamos digerindo esse aprendizado. Tivemos uma parceria grande com o programa Capital Natural, acho que temos mais de 40 horas de aprendizado que queremos compartilhar. Transmitir, e compartilhar. Saímos de lá com 3 ou 4 projetos de livros específicos sobre a floresta, outras incursões que devemos fazer em cada um dos outros biomas, ou seja, é o início de alguma coisa. E para mim teve muita coisa bacana acontecendo, mas eu diria que o mais marcante, que foi a experiência pessoal, não só minha, mas de todo o grupo, depois de uma visita que fizemos a uma comunidade, lá que tem um trabalho junto com a Fundação Amazônia Sustentável, nós tivemos um longo mergulho mesmo, cada um de nós nadando no Rio Negro, que tem uma mineralidade própria, uma coisa que é totalmente diferente de outro rio, é diferente do mar e tal. Esse rio ele tem uma vida muito própria que se desenvolveu e que às vezes ele tem diferenças muito grandes, abissais até, com relação à mesma espécie ou subespécie que habita ali nos Solimões. Então o Amazonas ele é muito, o Brasil precisa entender o que é a Amazônia ainda. Acho que o Brasil sequer faz ideia do que é aquilo. Bem, vamos fazer um intervalo e já voltamos. Fique agora com as principais manchetes do dia no Band News. Estamos de volta com o programa Capital Natural. O programa dessa semana está em movimento. Estamos acompanhando uma expedição de conhecimento e experiência pelo Rio Negro, na Amazônia, através das imagens do documentário Novas Ideias para o Futuro da Amazônia e de uma conversa com o jornalista Caco de Paula, publisher do movimento Planeta Sustentável e idealizador da expedição. Caco, foi discutido muito no caminho e foi constatado também que a educação não é muito adequada ainda para a realidade da Amazônia, que era preciso fazer uma conexão entre a educação e a realidade da Amazônia. O mesmo vale também para todos nós que estamos fora. Parece que não há ainda o uso da educação como uma ferramenta importantíssima nesse processo de transformação. Como é que foi esse debate ou essa compreensão? Olha, Gabeira, esse foi, acho que, um dos temas mais recorrentes, assim, porque ele tá na base de tudo. Na compreensão local, acho que tem uma compreensão local e uma global, como tudo. Na compreensão local, o que a gente via? Nós temos um acordo com a Fundação Amazônia Sustentável, que tem um trabalho bem interessante, no sentido de levar educação de qualidade para áreas isoladas, de maneira que a educação ajude ao desenvolvimento local. Aquele desenvolvimento local, ele fica relacionado com a proteção de uma determinada área por aquela comunidade. Este é um núcleo de conservação e sustentabilidade. É como se fosse uma pequena universidade no meio da mata. Aqui faz parte da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro. É uma das 41 unidades de conservação do Estado e é uma das 15 onde a FAS trabalha. As pessoas estão desmatando por uma racionalidade muito clara. E o nosso pressuposto vamos entender essa racionalidade e trabalhar com as pessoas daqui para construir uma outra racionalidade onde o desmatar não é um bom negócio. Para elas. Não por causa da ameaça de uma polícia, do IBAMA, do órgão do Estado, etc. Mas por causa da oportunidade de ganhar dinheiro com a floresta em pé. Vamos fazer a floresta valer mais em pé do que derrubada. Hoje em dia a Fundação Amazônia Sustentável trabalha com essa lógica de que a comunidade estando lá, então aquela área onde ela está não está sendo desmatada, esse não desmatamento, então, seria reconhecido como um mecanismo de RED, que é a redução do desmatamento, né? Então, tudo isso tem uma lógica econômica e estão sendo produzidos como efeito, quer dizer, como um projeto piloto
algumas dessas comunidades. Muito bem, não se trata de produzirmos aqui, em São Paulo, algo que fale sobre a Mata Atlântica e os bichos daqui, o nosso regime de chuva e o nosso tipo de cartilha ou o que for, para essa pessoa que mora na beira do rio e que o conteúdo mais próximo, até para ela entender, sei lá, até para entender o processo de seleção das espécies de Darwin, é melhor até que se trabalhe com esse conteúdo relacionado ao ciclo de vida dos peixes do seu bioma, do seu ecossistema. Então, essa adequação ao estudo natural do próprio entorno foi algo muito valorizado por especialistas de educação que estavam lá. E um trabalho que está sendo desenvolvido agora em algumas dessas comunidades da Fundação Amazônia Sustentável é com grupos que tenham a capacidade, o nosso grupo tem capacidade de desenvolvimento de conteúdo educacional, a gente ajudar no desenvolvimento de conteúdo educacional para a pessoa que está lá, mas sem deixar de oferecer ali o acesso, Wi-Fi, capacidade para trabalhar ali e tal. Então, eu acredito que esse é um exemplo relacionado ao local da Amazônia. Mas a questão do aprendizado, de uma maneira geral, relacionado com o entorno, aqui mesmo em São Paulo, a gente nada sabe a respeito sei lá, a própria cidade de São Paulo foi construída em cima de uma mata de cerrado que foi devastada e tal. Próximo daqui nós temos a Mata Atlântica. Pouco sabemos disso, ou seja, hoje em dia, se você pegar pela estrutura de conhecimento, que não é só de formal, de aulas, mas também é de entretenimento, nós sabemos mais a respeito, talvez, da tundra ou das planícies do Alasca e tal, porque tudo isso está mais mediatizado, está mais organizado. Então, nós, como um país extremamente jovem, está no momento também de nós trabalharmos um pouco mais a nossa narrativa. A nossa narrativa ela tem mais a ver com Mata Atlântica e Pampa e Mata Amazônica e Cerrado Amazônico e Pantanal do que com outras referências. O conteúdo não se encerra aí, mas nós poderíamos aprender muito mais geografia ou biologia usando os nossos próprios biomas. Acho que só isso aí já nos facilitaria muita coisa. Nós enxergaríamos na pizza pedida à noite de alguma forma, ou pensaríamos, para imaginar se ela foi assada em forno a lenha plantado com esse fim, ou se, na verdade, tem um pouco da mata nativa sendo derrubada ali. Ou seja, a gente precisa fazer uma conexão entre a pizza de hoje à noite e a energia que deu calor para que ela existisse. Ou seja, a gente está muito distante da realidade mesmo. Como é importante estarmos sentados aqui e falar sobre essa questão da Amazônia, né? Eu estou convencido de que o grande problema que a gente tem, na verdade, é conscientização. É as pessoas entenderem quais são os problemas, né? E a partir daí a gente poder caminhar. Se não houver conscientização, não tem a menor chance das coisas andarem, né? Não dá para trazer informações de fora e transplantar para a Amazônia. Vários dos projetos que foram desenvolvidos aqui acabaram dando na água exatamente por trazerem conceitos externos para dentro da Amazônia. 70% dos trabalhos científicos produzidos sobre a Amazônia não tem nenhum autor brasileiro. Dos 30% restantes, apenas 10% vivem na região. Se informação significa soberania, esse é o tamanho do buraco que a gente está lidando hoje em relação à Amazônia. Nós vivemos uma lógica muito perversa de nacionalização dos livros-textos. Então, esses livros são mais ou menos padronizados. E tratam da Amazônia, para os amazônidas, de forma quase nula. Não tem aula sobre o manejo da madeira, ou sobre o manejo, enfim, do peixe. Então, o livro didático que chega para o menino lá na cabeça do cachorro é o mesmo que chega no Pampa Gaúcho. A água do rio é azul e ele pinta o rio de preto ou amarelo e leva 0 da professora porque não está de acordo com o livro. O que nós estamos fazendo com as nossas crianças? Nós estamos desconectando as crianças da realidade delas. E ao desconectar isso,
A gente tem esse êxodo brutal para dentro das cidades, incha as cidades, e o que a gente tem é o que a gente tem lá no Rio de Janeiro, é o que a gente tem em São Paulo, é o que a gente tem nas cidades. Por quê? Porque nós estamos desconectando as crianças das suas realidades sociais, ambientais, culturais. Nós precisamos de uma revolução nessa área no Brasil. Uma revolução. Vamos agora para mais um intervalo e voltamos para o último bloco. Fique agora com as principais notícias do dia no Band News. Estamos de volta para o último bloco do programa Capital Natural. Esta semana estamos conversando com Caco de Paula, jornalista e publisher do movimento Planeta Sustentável, e acompanhando a expedição Novas Ideias para o Futuro da Amazônia, que gerou um documentário com o mesmo nome. Caco, uma das questões que se discute muito aqui em todo o mundo é o desenvolvimento da Amazônia através de grandes projetos hidrelétricos, sobretudo. Vocês tiveram, assim, algum debate, alguma compreensão de uma possibilidade diferente de desenvolver a Amazônia sem esses grandes projetos que, em certos momentos, são um pouco predatórios? Sim, eu lembro até de uma frase muito importante que foi dita por um dos nossos conselheiros lá, um dos nossos grandes colaboradores, que foi o Tasso Azevedo, que ele colocava justamente essa questão. Desenvolver a Amazônia para quem? A Amazônia para o Brasil, ou seja, os projetos já serem feitos todos para exportação, assim, para fora da região, ou ter um projeto de desenvolvimento da Amazônia para a Amazônia, transbordando para o Brasil. Tem uma diferença bastante grande ali. Isso já pressupõe a ideia de você atender primeiro um interesse local, ou atender de uma maneira adequada antes o interesse local. E não há dúvida, eu acho assim que a gente tem muitas populações envolvidas, muitos interesses envolvidos, mas vamos falar de uma coisa específica. De hoje até 2021, parece que 75% dos megawatts, que eu não sei quantos, que deverão ser gerados pelas novas formas de energia que vão ser descobertas, que vão ser produzidas, são na Amazônia e são em terras indígenas. É inevitável que haja uma conversa antes. Talvez nem tudo deva ser do mesmo tamanho, talvez nem tudo deva ser exatamente da forma como foi planejado 20 anos atrás. Nós temos evolução tecnológica e evolução, inclusive, conceitual, de percepção. Por exemplo, mais uma vez citando o Tasso, ele usava uma comparação que eu acho muito boa, que é para você comparar entre, digamos, um bem imaterial para um povo indígena e um bem imaterial para nós, um povo urbano, né? Digamos que seja para nós um bem que a gente valoriza demais, o pão de açúcar. E o pão de açúcar, e a gente descubra daqui a pouco que o pão de açúcar é a única pedra no mundo que tem ali uma terra raríssima, que se nós vendermos para os chineses, ficaremos riquíssimos e produziremos milhares de iPads ou coisas do gênero. Ora, o imperativo econômico é tão maior, parece, óbvio, do que esse nosso amor por uma pedra. Valor simbólico. Que talvez valesse a pena botar ali já um porto ali do lado, quebra tudo aquilo e tal. E o meu amor pelo Pão de Açúcar? Aí, digamos que eu estivesse lá na vista chinesa, olho para o Pão de Açúcar, aquela lente que está lá, a gente pega e projeta ali uma holografia, você vê o Pão de Açúcar de onde está sempre, né? Isso não é um problema, porque a gente produziu um valor econômico a partir daquela pedra. Por mais que você tenha um amor, ou ela seja um capital natural, ou um capital emocional, né? Muito bem, é importante a gente entender, digamos, como isso seria um desrespeito ao capital emocional nosso, que amamos o Pão de Açúcar,
É a mesma coisa de uma curva de um rio. Ou onde está o cemitério do meu avô. Claro. Eu acho que 20 anos atrás, uma conversa como essa, e chamar a atenção para uma coisa como essa, você seria capaz de fazer isso. Mas o cara numa empresa ia rir, ia virar do lado. Hoje não, as pessoas já começam a discutir. Então, eu não sou otimista, não, eu sou realista. Eu acho que hoje em dia isso já começa a entrar e você tem que trazer o chamado custo, que está externalizado. E às vezes isso vem por uma decisão, inclusive financeira, da administração do projeto. Vamos conversar antes ou vai ficar mais caro? Vamos fazer direito ou vai ficar mais caro? Então, eu acho que não deveremos continuar com o mesmo processo de exploração predatória que tem caracterizado a relação com aquela... Eu acredito que temos condições institucionais de discutir isso de uma maneira mais séria, que temos uma opinião pública que está um pouco mais informada. Falta muito? Falta muito. A classe política precisa ser mais bem informada, treinada ou sei lá o quê? Precisa. Chegaremos lá. Eu acho assim que ninguém mais tem coragem de defender um projeto do jeito como ele era, só de exploração predatória e de desenvolvimento a qualquer custo. Isso não cabe mais. Que elementos que a gente captura para fazer diferente? E eu acho que, por exemplo, o nosso próximo, né, eu tenho falado isso, né, o próximo lugar onde a gente deveria exercitar isso rapidamente agora e mostrar que a gente aprendeu as lições, está aprendendo as lições do Madeira, né, onde já não é mais o problema da usina em si, que ela foi equacionada, mas o que aconteceu no momento de implantá-la, né, vai ser no Tapajós. Vamos ter um grande número de usinas hidrelétricas sendo instaladas lá. O plano é para 2013, nós temos tempo ainda para olhar para lá e falar o que é que tem que ser feito antecipatoriamente para que a gente possa fazer de lá o caso de excelência que mostra que esse instrumento, energia hidrelétrica, que é fundamental, energia limpa, tal, ele pode ser feito valorizando as unidades de conservação, gerando recursos e viabilizando e valorizando a cultura indígena local que está colocada lá, resolvendo o problema dos garimpos ilegais que tem na região. E o que é a economia verde? É um conjunto de princípios em que a gente recompõe os estoques naturais. E que a gente está na hora de fazer. Porque não adianta mais não depauperar. Nós entramos num período agora que é necessário recompor os estoques naturais. E para recompor os estoques naturais, nós precisamos mudar uma série de coisas, inclusive comportamentos. Então, valorar significa, grosso modo, eu tenho duas opções excludentes, eu vou criar alguma medida para me ajudar na tomada de decisão para saber qual delas que eu vou tomar, pensando o que é melhor, mas não para a empresa, não para o consumidor, mas para a sociedade como um todo. Quer dizer, o que eu estou dizendo no final é o julgamento humano menos do que alguns desses indicadores. Que peso você dá à biodiversidade? Que peso você dá à segurança, por exemplo, né? Eu acho que o Brasil dá pouco valor à vida. Quando você perde a unidade de conservação, a gente perde também um elemento que nos identifica pela diversidade, não apenas a diversidade de natureza, mas a diversidade cultural, diversidade étnica, que é a nossa identidade. Exato. Agora, dentro do espírito de transitar do otimismo para o realismo, me diz uma coisa. Novas ideias para a Amazônia. Sempre houve ideias para a Amazônia, mas são novas ideias para a Amazônia. Essas, até que ponto você acha que estão próximas da realização? A diferença entre a teoria e a prática, até que ponto essas ideias têm um potencial de serem desenvolvidas praticamente? Olha, acho que várias delas têm potencial de ser desenvolvidas. Eu acho que nesse momento a gente está conversando muito com uma pessoa que a gente gosta muito, chamado Pavan Sukhdev,
que é um economista que trabalhou para a ONU na criação de mecanismos de valoração do capital natural. Nós estaremos com ele daqui a alguns meses aqui em São Paulo. E a nossa ideia é tentar trazer para cá alguma adaptação disso. Por exemplo, nós tínhamos alguns professores da área de economia da Federal do Rio de Janeiro que lá mesmo, durante esse encontro, trouxeram ideias a respeito da forma de financiamento dos parques nacionais, que você pode ter uma mudança de modelo de negócio, que o financiamento do Parque Nacional torne a floresta um bem reconhecido por estar em pé, e que daí, na hora que você tiver uma decisão, às vezes absurda, de construir por construir ou passar por cima de certas regras e tal, você já tem um valor econômico anterior que vai ter que ser colocado. E o valor econômico da floresta em pé, eu acho que é uma dessas novas ideias. A gente fez um estudo pegando o quanto que os serviços ambientais, nós pegamos 5 temas de serviços ambientais das unidades de conservação, quanto é que uma estimativa muito grosseira de pelo menos isso ele vale. Se você pegar da madeira, do extrativismo, se eu pegar olha que eu não calculei a pesca, por exemplo, a agricultura e tal. Pegar o turismo e tal, nós estamos falando de somar tudo. Isso aí vai dar um valor de 5 a 10 bilhões de reais. Se eu somar todas as unidades de conservação no Brasil, elas certamente recebem menos de 1 bilhão. E por que a gente fez esse estudo? Porque a gente está pedindo 1 bilhão a mais para melhorar a gestão das unidades de conservação federais. Eu acho que a gente vem de um passado em que a gente tinha um discurso ambientalista, às vezes que ele era dissociado da realidade, e por mais radical que ele fosse, talvez até ele fizesse um desserviço até à conservação, à preservação, porque ao ser radical, ele não tinha uma aderência com a economia real. E a economia real falava, ok, vamos ali no bar então discutir esse seu ambientalismo radical, porque eu vou continuar aqui fazendo isso. Agora não, a gente está tentando criar uma relação de causa e efeito, uma relação de aderência entre, digamos, um ambientalismo que não ignora ou despreza a economia e uma economia que não ignora ou despreza uma visão sistêmica ou ambiental, não necessariamente o ambientalismo. A questão hoje, para usar duas pessoas aí que discutem um pouco isso, inclusive um deles muito próximo de nós, que é nosso conselheiro, o Ricardo Abramovay, que ele pergunta no livro dele, ainda haverá tempo para fazer menos? Né? E o Jeffrey Sachs, que pergunta assim, sabemos para onde estamos indo, conseguiremos mudar a direção do barco antes de nos chocarmos com o rochedo? Então, eu acho que é uma questão de tempo. Iluminar um caminho mais sensato, eu acho que está sendo iluminado. Haverá tempo, as lideranças serão eficientes, talvez um motivo para uma nova discussão nesse programa. Nova discussão, e enquanto isso vamos tentando evitar o rochedo. Exato. O programa Capital Natural fica por aqui. Eu agradeço a presença do Caco de Paula, publisher do movimento Planeta Sustentável do Grupo Abril.